O homem está buscando a fonte, a causa dos fenômenos da vida. Em sua busca, ele cresce e supera seus muitos conceitos de Deus até encontrar o único Deus que ele nunca pode superar e, portanto, nunca pode perder. Esse é o Deus que ele encontra em uma experiência de primeira pessoa, no tempo presente. Aqui está uma história real que beira essa verdade. Enquanto um amigo estava se barbeando, sua garotinha observava e, questionando-o, perguntou: onde Deus realmente mora? E ele distraidamente respondeu: no poço. Rindo de sua resposta tola, a garotinha correu para contar à mãe. No café da manhã naquela manhã, quando sua esposa perguntou por que ele havia feito tal declaração, ele não conseguiu responder, mas mais tarde naquele dia ele se lembrou. Quando ele era um menino pequeno na Polônia, um bando de ciganos passou e parou no poço no pátio de seus pais. Um em particular prendeu sua atenção. Ele era um homem gigante, com uma barba ruiva curta. Enquanto o menino observava, o homem tirou o balde de madeira com água do poço. Sua postura e suas mãos grandes faziam o balde parecer não pesar mais do que uma xícara de chá, e enquanto ele bebia, a água escorria por sua barba e em seu peito. Quando o homem terminou, ele desamarrou um lenço de seda multicolorido e, esfregando o rosto, ele limpou sua barba e se inclinando, ele olhou profundamente no poço pelo que pareceu à criança um tempo muito longo. Curioso, o garotinho tentou subir na lateral do poço para ver o que havia dentro. Ao vê-lo, o homem sorriu, pegou o garotinho e disse: você sabe onde Deus mora? Balançando a cabeça negativamente, o homem o segurou sobre o poço e disse: olhe. No silêncio daquela água o menino viu seu próprio reflexo e disse: sou eu, e o homem respondeu: ah, agora você sabe onde Deus mora. Este conceito está mais próximo da verdade de Deus do que 99% das pessoas sustentam. Aqui estava um suposto cigano ignorante, viajando de cidade em cidade, que sabia onde Deus vivia e não se voltava para nenhum outro. Ao ver o poço, ele sabia que haveria água. De propriedade, sim, daquele que vivia na mansão, mas eles não o impediriam de usar sua água. Não tendo desejo de acumular coisas, este gigante de homem ensinou a este garotinho uma lição maravilhosa para todos nós lembrarmos. Quando você vê seu reflexo, seja em um espelho ou na superfície de uma piscina, você está olhando para o rosto de Deus. Agora, o primeiro versículo de Gênesis e o primeiro versículo de João são equiparados. Gênesis começa: no princípio, Deus criou os céus e a terra, e João nos diz: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em hebraico e outras línguas semíticas, as palavras para cabeça e princípio têm a mesma raiz. Acaia, um dos grandes estudiosos do primeiro século e amigo e companheiro próximo de Paulo, traduziu o antigo manuscrito do hebraico para o grego. Em sua tradução, ele usou a palavra cabeça no lugar de começo. Seu manuscrito diz: na cabeça Deus criou os céus e a terra. Esta palavra hebraica rocha é definida na concordância de Strong como o topo, a parte mais alta, o começo, a cabeça, a principal pedra angular. Então, é na cabeça que Deus criou os céus e a terra. Blake, alegando que seu grande poema Jerusalém foi ditado do alto, declarou: tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake quis que tomássemos essa declaração literalmente. Tudo o que você tem consciência está dentro de você. Onde mais poderia estar? Olhar para fora e ver este mundo como mecânico e não espiritual faz com que você permaneça perdido em sua busca, pois o mundo é seu menor. Você é sua fonte. Tudo o que você percebe está dentro, pois é na cabeça que Deus criou os céus e a terra. Não estou falando de sua cabeça mortal. É apenas um símbolo, um reflexo de sua cabeça imortal. Chegará o dia em que sua cabeça mortal retornará ao pó, mas há uma cabeça que sobrevive a esta. Uma cabeça capaz de restaurar e vestir você instantaneamente em uma estrutura mortal, assim como a sua atual, só que jovem, para se encontrar em um mundo terrestre como este. Essa é a cabeça em que Deus dorme.
É lá que o padrão está enterrado. E é nessa cabeça que o padrão que o homem desdobra para revelar você como a fonte. O homem acha difícil acreditar que ele é a causa de toda a vida, mas eu digo que não há outra. Olhe nos olhos de seu amigo, ou inimigo, e você verá apenas a si mesmo. Você verá Jacó, a menina, homenzinho, dos olhos de Deus. A imaginação, Deus, está sempre se vendo refletida no mundo, assim como você, olhando nos olhos de outro, vê seu eu refletido. Então o garotinho olhou para o poço e, ao ver seu reflexo, disse: Sou eu, e o sábio respondeu: Ah, agora você sabe quem é Deus. O homem pode ouvir repetidamente que não encontrará Deus como outro, mas ele não pode acreditar até que esse padrão enterrado na cabeça se revele. Então, e somente então, ele saberá, sem sombra de dúvida, quem é Deus. Eu sei quem é o Senhor, pois fiquei em sua presença. Vi sua forma e conversei com ele como homem para homem. Sua aparência era a semelhança e a semelhança do amor, e quando nos abraçamos, fui incorporado a esse corpo único de amor. Se Deus é o começo da humanidade universal, e eu sou um com o corpo de Deus e um com o Espírito de Deus, então eu sou Deus, portanto, vi de antemão como realmente sou. A aparência divina, vestindo a semelhança do amor, me questionou e eu não tinha outra resposta senão o amor. O que poderia ser maior do que o que eu estava olhando? Então, quando ele me incorporou em seu corpo de amor, ele me incorporou à humanidade universal. Tendo visto o rosto do amor radiante sendo incorporado ao corpo de amor, não posso perder meu Deus. Descobri que ele é minha própria imaginação humana maravilhosa e não posso superá-lo. Não posso ir a outro lugar e não posso perder esse Deus. Ele é meu Deus para todo sempre e ele é meu próprio eu. Tendo se revelado a mim, ele e eu nos tornamos um em uma experiência de primeira pessoa, singular, no tempo presente. Então, tudo o que foi dito sobre o homem padrão que chamamos de Jesus se desdobrou em mim, e agora digo, sem constrangimento ou qualquer inclinação de cabeça, eu sou ele. Enquanto eu continuar a usar meu pequeno corpo frágil de carne e osso, não posso reivindicar minha herança celestial, mas sei que ela será minha instantaneamente quando eu deixar este corpo pela última vez. É conferido ao Cristo ressuscitado, na experiência dos homens, o nome divino de Senhor. Quando Filipe disse: Ó Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, o Cristo ressuscitado respondeu: Estou há tanto tempo convosco e ainda assim não me conheceis? Aquele que me viu, viu o Pai. Esta experiência ocorre após a ressurreição, pois o nome divino de Senhor é colocado sobre o Cristo ressuscitado. Esta história é contada como se um homem de carne e osso estivesse falando, mas não é. A Escritura é completamente sobrenatural. A descoberta de Deus é sobrenatural, pois ele se revela somente àquele que tem a experiência. E quando você conta, aqueles que ouvem ou acreditam na sua história ou não acreditam. Se alguém tem um conceito de Deus como um pequeno homem físico, esse conceito deve ser superado e o homem deve crescer e crescer antes que ele possa compreender o que você está dizendo. Então, talvez aqueles que ouvem suas palavras não consigam aceitar, mas não se desespere, continue a contá-las e talvez 1% dos presentes as entendam. Não importa quantos podem ouvir com entendimento, você as oferece de qualquer maneira. Pense nessa mudança de significado. Não é no começo do tempo e do espaço, mas na cabeça que a palavra estava e está com Deus, pois a palavra é Deus. Foi na cabeça que Deus criou os céus e a terra, então onde mais você iria para encontrar alguma coisa? Na edição de 7 de setembro de 1957 do Saturday Evening Post, Harold H. Martin escreveu um artigo intitulado The Amazing Kennedys. Nele, ele disse: Os admiradores de Kennedy aguardam com confiança o dia em que verão Jack na Casa Branca, Bob no gabinete como procurador-geral e Ted como senador de Massachusetts. Aqui está uma família que ousou quebrar uma das barreiras mais assustadoras que já existiram em nosso país em relação à Casa Branca, ser católico. Meu amigo David sempre usou a palavra Vice, que significa protestante anglo-saxão branco, alegando que se você não fosse um Vice não poderia buscar o cargo mais alto em nossa terra. Bem, Kennedy era branco, anglo-saxão e católico.
Toda a sua família era católica fervorosa, mas eles quebraram essa barreira. Por quê? Porque imaginar cria a realidade. Em 1957, os atos imaginários dos admiradores de Kennedy foram impressos para todos verem. Eles não disseram que Bob teria um cargo no gabinete, mas especificaram qual cargo. Ou que Ted seria um senador, mas de qual estado ele representaria, e tudo aconteceu. Se não durou, não é esse o ponto, aconteceu. E por causa dos assassinatos, seus atos imaginários permanecerão indelevelmente impressos na história do nosso país. Lincoln, assim como aqueles que não são importantes como presidentes, vivem mais tempo na mente dos homens quando são assassinados. Então aqui encontramos admiradores fervorosos, determinando o que admiravam, persistiram, e aconteceu. Por quê? Porque a coisa toda está dentro. Você consegue conceber um desejo e ser fervoroso sobre isso? Você consegue querer a graça de Deus com a mesma intensidade do salmista que disse: assim como o coração suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aqui está um pequeno servo, pois é isso que o servo é, sabendo que feras selvagens atacam todos os animais que bebem ali, deseja água com tanta intensidade que está disposto a enfrentar qualquer coisa para chegar àquela pequena piscina. Se você pudesse se tornar tão sedento por Deus, você o encontraria em si mesmo, em uma experiência de primeira pessoa, no tempo presente, pois você nunca o encontrará de nenhuma outra forma. Quando o encontrei, fiquei emocionado além da medida. Tendo aprendido que Deus era outro, eu havia formado um conceito mental dele que me confortava e me permitia orar a alguém diferente de mim. Mas quando o encontrei, eu o encontrei em mim mesmo, como eu mesmo. Então eu soube que não poderia orar a outro, devo me voltar para dentro e me apropriar, pois tudo está contido em minha própria e maravilhosa imaginação humana. A tradução de Acaia foi realmente um presente fantástico para o homem. Mas, incapazes de acreditar, os homens escolheram outra definição, e agora todas as traduções dizem: no princípio, no entanto, poderia ter sido. Na cabeça Deus criou os céus e a terra, porque na cabeça está o Verbo, e o Verbo está com Deus, e o Verbo é Deus. Agora, se por Deus todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e você se depara com um problema assustador, Deus não fez isso vivo para você? E Ele não pode desfazer nada que Ele fez. Então, se, por sua admiração por uma certa família, você os vê exatamente como quer vê-los, e acredita a ponto de imprimir sua projeção em uma revista internacional, e isso acontece em 3 anos, você não encontrou a fonte, a causa da vida? Isso me leva a um ponto. Uma senhora perguntou recentemente o que havia de errado com ela, porque, sabendo no fundo de sua alma que ela estava certa, quando confrontada com outra opinião, ela permanece quieta, incapaz de expressar sua oposição. No livro de João, ele conta uma história incrível, dizendo: eu sou Deus Pai. Quando você me vê, você vê o Pai. Você não sabe que eu estou no Pai e o Pai em mim? Fazendo uma declaração fantástica após a outra, ele acrescenta: eu vos disse antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Pois nos foi dito: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 13 versículo 14. John enfatiza repetidamente que você deve acreditar que é quem você gostaria de ser, ou nunca se tornará isso. Em vez disso, você permanecerá o que acredita ser agora. Sua crença está sempre se externalizando na tela do espaço. Tem que ser, pois está em você e não lá fora. Quando sua crença se torna um fato e parece solidamente real do lado de fora, é porque é apoiada por você do lado de dentro. No dia em que você deixar de acreditar nela, ela desaparecerá, pois tudo deve ser construído sobre a base da crença. Eu acredito que sou um sucesso. Eu permanecerei um sucesso apenas na medida em que eu continuar a acreditar que sou. No dia em que eu parar de acreditar, o fracasso entre o sucesso desaparece. Você deve acreditar que está em um certo estado. Você não pode esquecê-lo se quiser externalizar esse estado. Você pode abandoná-lo depois de atingir um certo ponto,
mas se quiser mantê-lo vivo, deve fazê-lo dentro de si mesmo, pois nada surge sem o apoio de um ato imaginário, e nada permanece a menos que seja apoiado por esse ato. No dia em que o suporte imaginal é retirado, a coisa começa a desaparecer e deixa de estar em seu mundo. Isso é verdade para um casamento, uma amizade ou um negócio. Se você sabe o que quer, dê a si mesmo, pois há apenas uma fonte de causalidade. Essa fonte é Deus. Ele é o sonhador em você que despertará desse maravilhoso sonho da vida, e quando ele o fizer, você perceberá que esteve sonhando o tempo todo. Muitos grandes poetas tentaram contar isso, mas o homem não consegue compreender que o poeta, em contato com uma camada mais profunda de seu próprio ser, foi despertado e registrou suas experiências, até que isso aconteça no indivíduo. O sonhador em você é Deus. É Ele quem é a fonte, a causa de sua vida. Sonhe fervorosamente. Sonhe com intensidade. Use as técnicas registradas, como: chegue perto, meu filho, para que eu possa sentir você. Você pode, por uma sensação espiritual, persuadir a si mesmo de que está experimentando algo fisicamente. Conheço uma senhora na cidade de Nova York que, como uma combinação de costureira e designer, não estava ganhando muito, e queria não apenas ter uma renda melhor, mas fazer mais design do que costura. Quando ela discutiu isso comigo e me disse a quantia de dinheiro que queria ganhar, eu a incentivei a não se limitar a perguntar: você gostaria de supervisionar aqueles que fazem a costura, assim como fazem o design? E quando ela me disse que adoraria isso, eu a incentivei a anotar a quantia de dinheiro que ela gostaria de ganhar, deduzir seus impostos e determinar o saldo. Calculando até o centavo e acreditando que seria paga em dinheiro, essa senhora sentiu o envelope contendo as notas e moedas que ela receberia. Sacudindo o envelope, ela ouviu o troco tilintar. Então ela rasgou a ponta do envelope e deixou o dinheiro cair na mesa, tirou as notas e as cheirou. Você sabia que pode sentir o cheiro de dinheiro? Ele tem um odor próprio, como nenhum outro. Então essa senhora contou o dinheiro, até o centavo. No dia seguinte, enquanto estava em seu quarto em um hotel na 34th Street, seu telefone tocou e ela foi informada de que um cavalheiro estava lá embaixo e queria vê-la. Ela nunca tinha conhecido esse homem antes, mas conhecia sua reputação e certamente nunca sonhou que ele ligasse para ela. Mas ela o encontrou no saguão, onde eles discutiram negócios nos termos de que ela seria cada vez mais a designer e cada vez menos a costureira. Ela então mencionou o salário que havíamos discutido, e quando ele concordou, ela prometeu começar a trabalhar para ele na segunda-feira seguinte. Uma semana depois, quando ela abriu seu envelope, ela contou seu dinheiro até o centavo que ela tinha imaginado apenas uma semana antes. Agora, como você pode chamar isso de coincidência? Ela estava ansiosa para fazer uma mudança e, acreditando, ela desempenhou o papel de Isaac. Isaac era cego. Ele não conseguia ver, mas conseguia sentir. Sabendo que um filho era coberto de pelos enquanto o outro não tinha nenhum, Isaac desejou aquele que ele podia tocar com sentimento. Quando Jacó se aproximou, vestido de pelos, Isaac disse: embora sua voz soe como Jacó, você se sente como Esaú. Então, baseando sua convicção no sentimento e não no som, Isaac deu a seu filho Jacó o direito de nascimento. E quando Esaú retornou para descobrir que seu irmão havia enganado seu pai, Isaac disse: eu dei a ele sua bênção e não posso retirá-la. Esta senhora deu sua bênção para um emprego melhor e mais dinheiro. Vestindo em tons de realidade, ela sentiu sua existência e deu-lhe o direito de nascer. Isso ela fez na sexta-feira, e no dia seguinte o novo estado surgiu. Peço que não se desespere. Se você tentou e tentou imaginar, mas falhou, não desista, tente ser mais intenso. Tente ser mais crente em relação à realidade do seu ato imaginário. O homem, acreditando no mecanismo do universo, acha difícil vê-lo como imaginário, mas é. Conte a história dos Kennedys para o homem comum e ele dirá: e daí? Ele não pode ver essa história como confirmação do fato de que a imaginação cria a realidade. Você poderia contar a ele uma centena dessas histórias, mas, mergulhado na crença de que este mundo é mecânico e deve ser movido para fora,
o homem acha difícil entender que o mundo se reorganizará para refletir qualquer mudança que ocorra no indivíduo. Mas a mudança ocorre na imaginação, não no mundo. Pense no fato de que é na cabeça que Deus criou os céus e a terra. Sabendo onde está a cabeça, você saberá onde está a fonte. Então você saberá onde Deus está, pois Ele está na cabeça. Olhe no espelho e veja Deus. Olhe para qualquer coisa que reflita seu rosto, e você estará vendo Deus. Então um dia, quando você estiver em sua presença, você o conhecerá. Chamado de humanidade universal, porque ele toma um após o outro em seu único corpo. Quando você vê esse corpo, você vê amor. Você comunga como homem para homem, abraça e se torna um com o Cristo ressuscitado, mesmo que leve 30 anos para a confirmação aparecer. Mas a alegria que está reservada para você quando o tempo for cumprido e as Escrituras irromperem, vale a pena esperar, pois você experimentará tudo o que é dito de Jesus Cristo, até mesmo o Filho de Deus chamando você de Pai. As Escrituras realmente significam o que dizem, pois é Davi quem afirma que o Senhor o chamou de filho, Salmos 2, e é você quem declarará: Eu encontrei Davi. Ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmos 89. Davi está enterrado na cabeça, onde Deus criou tudo nos céus e na terra. É na cabeça que Deus está enterrado, e é da cabeça que sua paternidade é revelada. De que outra forma você saberia que era Deus Pai, a menos que seu Filho o revelasse a você? Esta experiência está reservada para todos. Eu sei, pois não estou teorizando ou especulando, mas contando exatamente o que experimentei. Foi Davi quem me fez consciente de ser Deus Pai. Eu sei que você também é, mas somente quando Davi se revelar a você, você encontrará o Deus que não pode perder ou superar. Onde eu despertei? Não foi na minha cabeça? De que área do meu corpo eu emergi? Não foi da minha cabeça? E como Cristo poderia emergir de alguém em quem ele não está presente? Se ele não existisse agora em mim, ele não poderia emergir de mim. E se ele ascendeu em mim, ele teve que primeiro ter descido em mim. Ele desceu como um relâmpago e ascendeu da mesma maneira, pois no princípio Deus se colocou na cabeça, e é nessa cabeça que estou sonhando o sonho da vida. Tudo está contido na cabeça do homem. A explosão aconteceu e meu filho ficou diante de mim na minha cabeça. Foi minha cabeça que se tornou luminosa enquanto os céus se tornaram transparentes. A pomba desceu no meu dedo, mas beijou minha cabeça. Aqui estava o Espírito Santo sufocando minha cabeça com afeição em confirmação da obra que Deus havia feito, e da qual ele estava muito satisfeito. Agora devo contá-la e continuar a contá-la, sabendo que alguns aceitarão minhas palavras enquanto outros não. Mas eles aceitarão um dia, quando tiverem superado os deuses que eles mesmos criaram, pois todos nós crescemos e superamos. Então, quando você ler as Escrituras, sempre tenha em mente os personagens completamente sobrenaturais registrados ali. Veja isso como um drama que acontece, não lá fora, mas nas profundezas de sua própria alma. Tente se tornar tão fervoroso por algo para si mesmo quanto os admiradores de Kennedy eram por ele. Torne-se tão intenso por si mesmo ou por um amigo quanto eles eram pela família. Nada era mais impossível em nossa configuração política do que ser católico e ainda aspirar à Casa Branca, mas eles fizeram isso e ele conseguiu e você também pode. Não importa o que você deseja, lembre-se, e nada é impossível. O que agora está provado foi apenas imaginado, então comece imaginando um estado e se persuadindo de que você está nele. Blake disse. Os antigos acreditavam que se você fosse auto-persuadido, era assim. Houve um tempo na imaginação em que uma persuasão firme removia montanhas. Você pode remover os obstáculos aparentemente montanhosos que o confrontam simplesmente ignorando-os e assumindo o fim. E se você tiver que passar pela montanha, você o fará, ou a montanha será removida. O que for necessário remover para que você cumpra o que assumiu, será feito por você, desde que você permaneça fiel a si mesmo, a fonte de toda a vida. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, quero agradecer a cada pessoa que comenta, curte e compartilha nossos vídeos.
Isso tem contribuído muito para que o YouTube leve esses ensinamentos a mais pessoas. Também gostaria de agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.